A paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, sentem-se à mesa para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nos dizer, aquilo que Ele tem para ministrar no meu e no seu coração. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos do verdadeiro, porque não existe, o falso. Ou você se arrepende ou não se arrepende. Então vamos falar sobre o que gera em nós o nosso realmente verdadeiro, sincero arrependimento diante de Deus. Nós temos a prática, eu acho que a nossa nação, ela é muito, vamos botar aí, mentirosa, enganadora. A nossa nação, infelizmente, tem uma prática de manipular a verdade, de fingir, talvez usar máscara para dizer que somos algo que não somos ou que vivemos algo que não vivemos. Nós somos uma nação, eu posso dizer, baseado num montante, do agir das pessoas, muito manipuladora naquilo que desejamos. Nós temos essa facilidade de manipular, de enganar, e acabamos que isso vira contra nós. Você já ouviu falar que uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade? Ela nunca vai se tornar uma verdade, porque ela é uma mentira. Mas acaba que muitos se enganam e acham que é verdade. E talvez você pode fazer da sua mentira uma verdade. É um contexto, fomos criados dentro desse contexto. Só que o ponto é que nós podemos manipular, enganar, persuadir algumas pessoas, mas o Espírito Santo não. Ao Senhor ninguém engana, porque o Senhor é aquele que conhece o nosso interior e a sinceridade da nossa fala. E quando nós tentamos, enganá-lo, nós não conseguimos. E muitas das vezes a gente fala, a gente instrui que cada um peça ao Senhor discernimento de espírito, para que não seja enganado, para que veja em que espírito aquela pessoa está falando com você, em que espírito ela está se referindo, para você não ser enganado, porque a Deus ninguém engana. Ele é conhecedor de tudo. E quando a gente fala de um verdadeiro arrependimento, ele tem fruto e ele é visível, assim como o fruto do pecado, ele é visível na nossa vida, nas nossas atitudes, ao nosso redor. Todos conseguem ver a manifestação do pecado, por mais que tentamos encobri-lo, não conseguimos. O arrependimento também gera algo visível diante dos olhos dos homens. Eu quero falar hoje um pouquinho de um rei. Um rei que a gente fala muito dos reis mais conhecidos. A gente fala muito de Davi, de Saul, Ezequias, Josias. A gente cita sempre reis, os mais populares, os mais corriqueiros de falar, e que deixaram exemplos maravilhosos. Mas hoje eu quero falar de um rei que no final ele conseguiu dar um bom exemplo. Esse rei é o filho do rei Ezequias, ele é sucessor do seu pai, ele reina com seus 12 anos de idade, ele passa a reinar. O nome dele é Manassés. E ele começa a reinar de forma muito ruim diante do Senhor. Ezequias, para quem não conhece, foi um rei que começou a limpar Jerusalém. Ele começou a tirar os ídolos que os outros reis tinham trago, de outras nações, começou a limpar Jerusalém, ele tirou os altares que foram feitos para os outros deuses, as adorações, e trouxe o Senhor para o centro da adoração, trouxe o Senhor para o lugar que era dele. Mas o seu filho, em contrapartida, ele faz algo muito ruim. Ele não só trouxe os que o pai tinha mandado, tirar, queimar, mas ele trouxe piores. Ele fez coisas que outros reis não tinham feito. Coisas muito ruins. Era adoração de todo tipo de deuses que você possa imaginar. E não se contentando, ele levou imagens, adoração a outros deuses para dentro do templo do Senhor. É chocante, sim. Mas ele chegou a um ponto de depravação tão grande de entregar um próprio filho, sacrifício vivo, para ser queimado em oferta a um desses deuses. Ele chegou numa depravação total. Ele fez tudo o que poderia irá ao Senhor.
Tudo que poderia entristecer ao Senhor, ele fez. E quando o Senhor permite, vamos ler aqui em 2 Crônicas, essa história fica no capítulo 33, eu vou ler o versículo 11 que diz assim: portanto o Senhor trouxe sobre ele os capitões do exército do rei da Síria, os quais tiraram Manassés do meio dos espinhos e o atacaram com grilhões e o carregaram para a Babilônia. E quando ele esteve em aflição, buscou ao Senhor seu Deus e se humilhou grandemente diante do Deus dos seus pais e orou a ele. Deus aceitou-lhe a petição e ouviu a sua súplica e trouxe de volta Jerusalém a seu reino. Então Manassés soube que o Senhor era Deus. Ora, depois disso, ele edificou um muro para a parte externa e ele começou a fazer o quê? Quando ele se arrepende, para você ver que o Senhor quer é o nosso arrependimento. Ele permite o castigo para que a gente venha se arrepender, mas infelizmente muitos não entendem e morrem no castigo, porque não se achega diante do Senhor. Manassés se arrependeu. Ele pediu ali perdão ao Senhor, ele se humilhou diante do Senhor, o Senhor ouviu e recebeu o seu perdão. E trouxe ele de volta para o reinado em Judá. E quando ele volta a reinar em Judá, olha que tremendo, ele começou a limpar Jerusalém. Ele começou a tirar os deuses que ele trouxe. Ele começou da mesma forma que quando ele começou a pecar, ele trouxe adoração, foi visível diante dos homens. Tudo aquilo que ele fazia de errado e levou o povo a errar junto com ele. Quando ele se arrepende, ele também quer gerar no povo arrependimento. Então ele começa a limpar tudo que ele fez de errado. Foi visível ele mostrar para o povo, olha, eu me arrependi. Eu estava reinando de forma errada. Eu estava agindo de forma errada. Uma das características do arrependimento é a humildade de reconhecer, primeiro, que nós necessitamos de Deus. E segundo, diante dos homens que erramos. Ele era rei. Ele era o líder. Ele era o líder da nação ali, do povo de Judá, de Israel. Reinava em Jerusalém. Ele reconheceu ao tirar todos aqueles altares, a limpar a casa do Senhor, o seu pecado. Ele reconheceu o seu erro não só para o Senhor. A gente tem, às vezes, a mania de falar assim, eu me arrependi, já pedi perdão ao Senhor. Mas a gente não manifesta esse perdão, esse arrependimento diante dos homens. Talvez por vergonha, com medo, por orgulho. Então isso significa que você não se arrependeu de verdade. Porque uma das características do verdadeiro arrependimento é a humildade de reconhecer que errou, que falhou, que pecou contra Deus e contra os homens, que errou como rei, errou talvez como líder, errou talvez como pai, errou como mãe. Talvez o Espírito Santo te trouxe a memória que você errou como mãe. Você foi lá e pediu perdão ao Senhor. Mas você não pediu perdão para seus filhos. Você pediu perdão para o marido, mas para o Senhor, mas não pediu para o marido. Não pediu para a esposa. Então a gente precisa ter a humildade do que o verdadeiro arrependimento faz com que a gente bote a nossa cara assim, ó, errei. E eu preciso do seu perdão. Eu vou botar a casa em ordem. Eu vou consertar o altar do Senhor. Eu vou tirar os deuses que eu trouxe. Eu vou tirar aquilo que eu coloquei no lugar do Senhor. Aquilo que eu estava idolatrando, aquilo que eu estava oferecendo sacrifício, aquilo que eu estava me rendendo, aquilo que eu estava pecando contra o meu Senhor. Eu vou limpar. Não só perante Deus, mas perante os homens. Porque quando a gente desonra a Deus com os nossos pecados, a gente faz isso para todo mundo ver. E quando a gente se conserta com Deus, a gente quer encobrir que erramos. Não. Precisamos também manifestar isso. Então, a atitude dele, porque o verdadeiro arrependimento não é que ele vai gerar uma mera mudança, não. É um tratar, é um mudar de pensamento, é um mudar verdadeiramente de direção. O apóstolo Paulo vai dizer que aqueles que realmente, vão botar que se arrepende, vai gerar uma metanoia. Porque aqueles que se entregam para o Senhor em sacrifício vivo, a mente muda. Quem se arrepende entende que precisa ter a mente renovada, transformada para aquilo que é certo. Por muito tempo você aprendeu e viveu o errado. Você escolheu viver no errado. Agora você precisa aprender com o Senhor a viver o que é certo. E uma vez que a nossa mente é transformada, não é só eu ter uma vontade de fazer diferente. Não é só eu ter uma vontade. Você já talvez teve vontade de mudar várias coisas e não conseguiu, porque não teve arrependimento. Nós precisamos entender que quando pecamos, ainda que erramos com o homem, em primeiro lugar estamos errando com Deus. Nós estamos errando com o Senhor, nós estamos ferindo a Ele. É o princípio dele. Mas, Verônica, não estou fazendo nada para ofender a Deus.
Eu tô ofendendo meu marido com as minhas palavras, eu tô ofendendo o meu vizinho, eu tô ofendendo o pessoal do trabalho, eu tô ofendendo o homem, não é a Deus. Não, quando você faz essas coisas, você está ofendendo a Deus em primeiro lugar. Porque você está indo contra aquilo que Ele ensinou, aquilo que Ele desejou para mim, para você, desde que nos criou. Desde que criou toda a terra. Então, nós primeiros estamos ofendendo a Deus e depois ofendendo aos homens. É por isso que precisamos nos arrepender dos nossos atos e pedir perdão ao Senhor. E claro que também a quem ferimos, a quem caluniamos ou a quem defraudamos. Nós precisamos realmente consertar-se com os homens também. Mas em primeiro lugar com Deus. Em primeiro lugar, nós estamos ferindo a Deus. Por isso que quando a gente não entende esse princípio, o que muitas das vezes a gente faz? A gente continua indo buscar o Senhor em oração, adoração, a gente continua lendo a Bíblia, a gente continua fantasiando que estamos vivendo uma vida que agrada ao Senhor. Ah, porque o meu problema é com o homem. O meu problema é com o meu irmão. O meu problema é com o meu vizinho. O meu problema é com qualquer um, mas não é diretamente com Deus. Engano é o nosso. Porque é sim com Deus. Porque estamos desobedecendo a Ele. Aquilo que Ele nos deixou como princípio, como ensino. Então, o que eu e o que você precisa fazer é, em primeiro lugar, nos arrepender com Deus. Deixar com que Ele nos ensine o que é certo e colocar em prática. Reconhecendo e andando, né, em humildade e em transformação. Limpando todos os altares, limpando a casa, limpando o reino, limpando todos os lugares que você passou e deixou rastro de dor, você deixou rastro de pecado. Precisamos tirar, precisamos limpar para dar oportunidade daqueles que sentiram todo o peso daquilo que nós derramamos também, ser curados e voltarem o seu coração para o Deus, para o nosso Deus. Aquele povo, quando o Manassés ele fala que agora é só para adorar ao próprio Deus, aquele povo ainda continua adorando em outros lugares, porque o povo ainda não tinha sido totalmente transformado. E talvez muitos nem creram na real, porque nem todo mundo vai crer realmente na nossa mudança, mas o Senhor sabe o que é o verdadeiro arrependimento. Então, o verdadeiro arrependimento, ele vai, em primeiro lugar, gerar a humildade, a coragem de ir lá e reconhecer e de mudar. Vai gerar, sim, uma transformação. Não é uma transformação momentânea, é uma transformação. Você realmente vai ser a outra pessoa, porque os seus pensamentos são outros, a sua visão é outra, a sua direção é outra. E é por isso que nós somos transformados. Mas não adianta querer sofrer uma metanoia se você realmente não se arrependeu de verdade. O remorso, ele não gera vida, o remorso, ele gera morte. Quando a gente vai ver que Judas, ele se arrependeu, ele não se arrependeu, ele teve remorso. Ele não teve a coragem de ir lá e pedir perdão, ele não teve... Ah, mas Pedro também se escondeu. Pedro estava frustrado com ele mesmo. Pedro estava arrependido. E por isso que Jesus vai atrás dele e muda a história dele. Houve arrependimento. Arrependimento gera vida, gera transformação. Agora, o remorso gera morte, vai te matar por dentro, ou vai te matar literalmente, como foi Judas, que tirou a própria vida, porque ele não conseguia lidar com aquilo que estava dentro dele. Mas o arrependimento gera cura. O arrependimento gera aquilo que talvez você nem nunca imaginou viver. Então, quando o Espírito Santo ele ministrar no seu coração que se errou, reconheça. Reconheça não só para ele. Não peça perdão para ele, mas para quem você feriu, para quem você errou, para quem você pecou. Assim como Manassés fez muito erro. Ele errou muito como rei. Ele errou demais da conta. Mas no momento da aflição, porque muitas das vezes a gente vai se arrepender no momento do aperto, da correção, da aflição. Porque enquanto você tá no erro e tá dando tudo certo, tá ok pra você. Mas quando der errado, a gente lembra de que é o nosso Deus, né? Aí a gente lembra que a gente precisa se consertar. Aí ele dá aquela dor do arrependimento, ele se humilhou, se arrependeu. E ele voltou e limpou a casa. Ele mostrou para todo mundo, não foi só para se livrar dali, sair da mão daquele soldado da Síria e voltar a praticar as obras que fazia antes. Ou fingir que nada estava acontecendo e deixar a casa em desordem. Não. O arrependimento, ele sabia que precisava voltar e fazer uma limpa. Quando você realmente se arrepende, você sabe o que você precisa fazer, você sabe o posicionamento que você tem que tomar e você sabe aonde você tem que limpar, onde você tem que tirar altares, aonde que você tem que estar com ele voltado realmente para o querer e a vontade do Senhor. Então hoje, ouvindo essa palavra, se o Espírito Santo está te trazendo algo
que é digno do seu arrependimento, o seu coração está se arrependendo de alguma atitude, de alguma palavra que você falou, arrependimento mesmo, ora ao Senhor e se conserta também com o homem. Seja humilde para ir consertar os seus erros, as suas falhas. O perdão de Deus você já tem, mas você precisa também agir e consertar aquilo que você errou, defraudou, colocou outros deuses no lugar de Deus. Você sacrificou o que não era para ter sacrificado. Então é necessário uma limpeza, uma arrumação nesse altar e adorar realmente aquele que é digno de ser adorado, aprender com ele e caminhar com ele. Essa palavra que eu deixo para sua reflexão, para nossa reflexão. O verdadeiro arrependimento, ele gera posicionamento, novo posicionamento, humildade, mudança de mente. A gente vive realmente, literalmente, o novo de Deus. Fica com ele e reflita sobre essa mensagem. Em nome de Jesus.